Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E nesse quadro de esclarecimento eu quero trazer mais uma dica para todos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento através da palavra de Deus. Eu quero trazer informações sobre o Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero trazer um trecho de um filme muito antigo e que marcou, através do que mostra esse trecho, como a gente, o ser humano, deve ser cheio do Espírito Santo. Como nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E daí, desse vídeo, eu vou extrair três coisas, 3 pontos. O filme é Retroceder Nunca Render-se Jamais, de 1986. Um dos personagens do filme é o ator Jean-Claude Van Damme. E presta atenção na cena. Esvazie o copo antes. Esvazie o copo antes. Que copo? O copo com líquido claro e o copo com líquido escuro. Este copo é você. Representa seu conhecimento. Este copo é o que ofereço. O meu conhecimento não cabe no seu copo. Não lhe dai gana. Então, agora o copo está limpo. Você entendeu? Entendi. Que interessante. Como eu falei, 3 coisas que podemos aprender nesse vídeo. Presta atenção que são coisas simples para podermos se encher do Espírito Santo de Deus. Primeiro, o primeiro ponto. Existem 2 copos ou 2 vontades. Nós sabemos que, para aquele que segue o canal, para aquele que é irmão na fé, quando aceitamos Jesus, somos batizados, passamos a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante que em Mateus 4 diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo, pelo adversário. Mas em Lucas diz, no mesmo capítulo 4 de Lucas, diz que Jesus se encheu do Espírito Santo. Jesus precisava se encher do Espírito Santo? Sim. Porque em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 11, se você tiver a oportunidade de ler através da sua Bíblia, diz que ele se aniquilou, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou da sua vontade. E aqui em terra, encarnado, ele teve que se encher do Espírito Santo de Deus. Se encher do Espírito Santo de Deus, que era o Espírito Santo de Deus que conduz ele conforme a vontade de Deus. É o Espírito Santo em nosso corpo, nossa habitação, fazendo morada em nós, que faz entendermos a vontade de Deus, o reino dele estabelecido aqui na terra. Olha que interessante, em Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Ele fala renúncia. Quando os 2 personagens ali, um deles segura o copo, os 2 copos, ele fala do conhecimento, mas existe uma renúncia ali. Você tem que renunciar você para mim poder entrar,
para mim poder te encher. Renunciar o que está dentro de você. E o que está dentro de você, sua vontade. Renunciar a sua vontade para que você possa entender a minha vontade. E eu te encher. Eu te encher de meu conhecimento, esvazie de sua vontade, de seu conhecimento, da sua maneira de pensar, agir, da sua presunção, do seu egoísmo, do seu hedonismo, da sua antropocentrista ou a sua vontade antropocêntrica. Esvazie disso para que eu possa entrar. Jesus está falando isso. O vídeo que eu acabei de mostrar para vocês está falando sobre isso. Esvaziar-se de si mesmo em tudo. Não é em partes, é em tudo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Tome sobre si as suas adversidades, os seus conflitos, as suas aflições, as suas tempestades, os seus desertos, tudo que vier na sua vida, como gerado como consequência, gerado sob situações de vida a vida, de tudo que você tem sobre você, pegue isso e siga-me. Essa é a sua cruz. Jesus levou a cruz dele. E qual que é a cruz dele? Reconciliação com todos nós, através dele, entre nós e Deus. Nós perdemos isso. Todos os seres humanos perderam. Todos estão destituídos e afastados da glória de Deus. E Jesus deu essa reconciliação rasgando o véu da parte entre o Santo e o Santíssimo. Ele rasgou o véu através da cruz. Está consumado, está livre, está aberto. Mas estamos buscando se encher da vontade de Deus? Porque essa reconciliação através de Cristo é uma coisa. Se encher do Espírito Santo e saber a vontade de Deus é outra. E olha que interessantíssimo. Todo aquele que quiser salvar sua vida, quiser ter a vida eterna, vai ter que perder a sua vontade, vai ter que renunciar à sua vida, vai ter que renunciar aos seus prazeres, os seus achismos, como eu falei, presunção, vida antropocêntrica, hedonista, egoísta, conforme você quer e você age. Para você perder sua vida, aí ele fala, por amor a mim, você está renunciando porque me ama. Aí você vai conseguir a vida eterna, porque você vai achar a vida eterna em mim. Isso que está falando no versículo 25. Você vai salvar a sua vida renunciando-a. E através dessa renúncia em amor a mim, você vai encontrar vida eterna em mim. Ele é a vida eterna. Está nele a vida eterna. Está em Cristo a vida eterna. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é o andar, Cristo é o conduzir, Cristo é a vida eterna, Cristo é a luz. Quem está em Cristo nunca vai ser conduzido ou nunca vai andar em trevas. Nunca. O segundo ponto é, existem dois conhecimentos. E você tem que esvaziar do seu para encontrar o conhecimento através da Bíblia. Por isso que em Pedro volta a falar, crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento você tem que buscar. Graça transbordante de Deus já está sobre nossa vida. Agora cabe a cada um de nós buscar conhecimento. Você tem que correr atrás, você tem que pagar preço.
Você tem que renunciar a você e correr atrás do tempo para que esse tempo seja gasto da maneira certa, da forma certa, e conhecer mais a palavra de Deus, mais o que está à sua volta. Aí em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É uma promessa de Deus, que a partir do momento que você esqueceu da lei dele, ele também vai esquecer de teus filhos. Herança. Olha na NVI que interessante. A de cima é a RC, é Almeida, Revista e Corrigida. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus vai ignorar os seus filhos. Não os filhos só de Deus, mas a herança dos filhos daquelas pessoas que ignoraram o conhecimento de Deus. Olha que interessante. Falta de conhecimento. Visto que esqueceram a lei de Deus. Aí essa palavra aqui, ó, vocês ignoraram. O oposto da sabedoria, o oposto do conhecimento é a ignorância. O oposto da sabedoria, o oposto do conhecimento é a ignorância. Olha que frase interessante. A sua ignorância acerca de qualquer assunto não invalida o mesmo. Se você ignora Deus, ignora que existe uma guerra espiritual, ignora que a Escritura é a palavra de Deus, aí o problema é seu, porque a Escritura é a palavra de Deus. Deus nunca deixou de existir e é eterno. E existe uma batalha espiritual perante a tua vida entre o bem e o mal, entre Deus, o céu, e Satanás, o inferno, a condenação. E Satanás quer que você seja ignorante. Quanto menos você conhecer a palavra de Deus, quanto menos você mergulhar nas Escrituras e ter intimidade com Deus, com Cristo, mais Satanás é favorecido. Porque você se torna ignorante. Você está ignorando uma coisa que existe antes de você. Você está ignorando uma coisa que já está na eternidade faz tempo. E já existe antes da criação, antes que Deus criasse todas as coisas. Então, a pessoa que é ignorante, que rejeita Deus, essa batalha espiritual, rejeita a Bíblia, não reconhece nada disso, ela é uma ignorante. Mas isso não invalida que isto que eu acabei de falar existe ou não existe. O fato de você ser ignorante e você ignorar isso continua existindo do mesmo jeito, você querendo ou não. Interessantíssimo. O terceiro ponto é sobre o copo deve ser enchido. Presta atenção. Salmo 1:2. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Você tem que ter prazer na lei de Deus e buscá-la
Acabei de falar, conhecimento você tem que adquirir isso, sabedoria você tem que adquirir isso, como fala em Provérbios 4. Adquira conhecimento, adquira sabedoria, adquira, busca, pague preço, compre, vai atrás de pessoas que conhecem muito mais que você, peça informação. E Salmo 119, versículo 105. Lâmpadas para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpadas para os meus pés, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina você e ilumina teu caminho. Ilumina seu andar, ilumina seu conduzir. Ilumina a sua pessoa e tudo que você for fazer, vai fazer iluminado. A carta para o Timóteo, Paulo diz que nós somos instruídos, nós somos levados para sermos bons homens, para fazermos boa obra. Somos instruídos e somos levados a sermos bons. Mas está na natureza do ser humano a maldade por causa do pecado impregnado. O que são as nossas vontades? Essa é a minha conclusão. São todas as coisas que nos escravizam através do mundo em nossa carne, em nosso corpo. Deus, quando criou o homem em Gênesis 2, ele criou um corpo. A partir de Gênesis 3, não fala mais corpo, fala carne. Por quê? A carne assumiu, a vontade do homem assumiu, o declínio ao mal assumiu o homem. Desde Gênesis 4, você vê só a humanidade em si declinando, fazendo maldade em cima de maldade. E olha que de Gênesis 4 até Gênesis 6, quando Deus dá sentença à terra e chama Noé para fazer a arca e salva 4 casais, é a sentença final. Aí ele fala, para a gente entender sobre carne, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 20. Mateus 15, 18 e 19. 1 Coríntios 6, 8 a 10. Apocalipse 21, 8. São tudo relatos falando sobre a carne, a natureza do ser humano declinada ao mal, ao pecado. Tem muitos mais relatos na Bíblia. Eu só estou colocando esses 4. E essa carne nossa são os nossos caminhos, o nosso pensar, nosso falar e nosso agir. É o nosso egoísmo, a nossa vida antropocêntrica, o ser humano no centro de tudo. E hedonista, a sua vontade em primeiro lugar. A nossa própria vontade e toda a obra da carne. Isso que é a nossa vontade. E nós temos que esvaziar dessa vontade para se encher do Espírito Santo de Deus. Eu deixo a paz a todos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Porque tudo vem de Cristo. Tudo volta para Cristo, porque Ele é o nosso consumador de toda a glória. Até o próximo vídeo. Bye, bye.